Acabamos mais um mês do ano de 2024 e eu, Gabriel, venho aqui mais uma vez no canal do Duras Letras compartilhar com vocês a lista de livros lidos no mês passado, ou seja, agora a lista de livros lidos no mês de março, por mim e pela Isadora. Mas antes de mostrar aqui os livros que a gente leu, que como vocês vão ver não são muitos, eu quero fazer aquele convite de sempre e convidar você que não é inscrito no canal do Duras Letras a se inscrever, ativar os sininhos para receber as notificações, deixar o like se gostar do vídeo e não deixar de comentar. Comentar se você já conhece as obras que a gente mostrou aqui, as obras que a gente anda lendo, e comentar também o que você anda lendo por aí, porque eu e a Isadora adoramos ler esses comentários e saber como que vocês vivem a literatura. Feito esse convite, vamos ao nosso vídeo de lista de livros de leitura de março. Começando pela lista de livros da Isadora, além de continuar lendo a Montanha Mágica, que ela ainda não terminou e está fazendo uma leitura bem devagar, porque ela está lendo por prazer. E lembrando que a Isadora, como ela faz o curso de filosofia e o doutorado, a lista de leituras dela, ela acaba tendo que ficar ali encontrando brechas para encaixar um livro como a Montanha Mágica, que é bem longo e que ela lê pelo simples prazer dessa narrativa. Mas enfim, além da Montanha Mágica, a Isadora leu também, nesse mês de março, um dos livros de poema desse escritor aqui, Wallace Stevens, que são as Notas para a Ficção Suprema. Inclusive esse poema, esse longo poema, que foi publicado como um livro separado dentro da obra, está nessa edição publicada pela Companhia das Letras. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que o nome é exatamente esse, né? As Notas para uma Ficção Suprema. Mas enfim, Wallace Stevens, eu queria falar, ele é um poeta que, assim como outros poetas dos Estados Unidos, tem uma entrada muito difícil no Brasil, mesmo nos meios acadêmicos. Tanto Wallace Stevens quanto o Robert Frost, né, que são dois poetas que eu e a Isadora gostamos muito, eles têm uma dificuldade de entrada aqui por conta das suas, né, da sua ideologia e do seu alinhamento político nos Estados Unidos. Os dois são considerados poetas conservadores, e conservadores não só no campo político, mas também no campo estético. Isso dificulta, por uma série de razões, a entrada dos dois aqui no Brasil. Além disso, a gente não tem tão boas traduções desses dois autores, né? O que acaba dificultando ainda mais que a poesia deles circule. Mas o livro de poesia que a Isadora leu do Wallace Stevens, essas Notas para uma Ficção Suprema, são um poema dificílimo, né? Assim, é um poema composto por 3 seções. It must be abstract, it must change e it must give pleasure, né? Precisa ser abstrato, precisa mudar e precisa dar prazer. E é extremamente filosófico. O Wallace Stevens está relendo Descartes e está reconstruindo, né, a tradição descartiana, assim, cartesiana, melhor dizendo, cartesiana. E é bem complexo, é um poema extremamente obscuro, principalmente para nós que não temos muitos comentadores desse poeta aqui. De qualquer forma, essa foi a primeira leitura da Isadora, um dos livros de poemas do Wallace Stevens. Seguindo nessa onda de filosofia e literatura, a Isadora também, por acaso, estava lendo Descartes, né? Lendo justamente o pensador que é interlocutor também do poeta Wallace Stevens. E a Isadora leu esse livro que está na coleção Os Pensadores, que são as meditações do próprio Descartes. As meditações são um dos livros, né, ou compõem ali as várias meditações que ele fez, compõe esse que é um dos livros mais importantes dele, que é onde justamente está o cogito ergo sum, né, penso logo sou, em que o Descartes chega a essa conclusão de que ele existe através do pensamento. É muito interessante, assim, conversando com a Isadora, eu não li, eu estou só de gaiato aqui, acompanhando as leituras dela, mas é muito interessante como que tradicionalmente a gente reduz a filosofia do Descartes, a gente se afasta dela como se as coisas que ele falasse aqui, penso logo existo, etc., fossem idiotas. Mas existe um refinamento no pensamento cartesiano que é muito impressionante, que faz muita falta hoje. Ele dá as premissas ali para o estabelecimento de uma ciência possível, né? De uma ciência que vem do intelecto, que abole qualquer tipo de falso juízo. E os falsos juízos seriam aqueles nos quais não tem como ter dado empírico para sustentar uma causa. Por exemplo, o que garante que uma maçã é doce ou é amarga? Isso parte de uma sensibilidade individual, portanto isso não é científico. Enfim, estou explicando muito mal e porcamente aqui, a Isadora com certeza saberia explicar melhor, mas enfim, as meditações foram a outra leitura que a Isadora fez, além do Wallace Stevens, e eu também esqueci de falar do Thomas Mann, né? Com a Montanha Mágica, que ela avançou mais um pouquinho.
Passando agora para a lista de livros que eu, Gabriel, li no mês de março, eu não podia começar com outro livro a não ser esse aqui, No Caminho de Swan. Lembrando que eu comecei a ler No Caminho de Swan no fim do ano passado, ou seja, mais ou menos no final de dezembro, eu abri esse livro e comecei a lê-lo. E desde então foram mais ou menos 3 meses de intensa e lenta leitura com o Proust, né? Mas eu finalmente terminei e foi extremamente prazeroso. Para quem quiser saber assim, uma resenha ou um comentário analítico que eu faço sobre essa obra aqui, eu vou deixar o link aqui em cima, porque eu já publiquei um vídeo comentando sobre por que eu acho tão difícil, eu achei tão difícil ler o Proust. E apesar de difícil, as coisas belas são difíceis e Proust é extremamente belo. Para quem não conhece, O Caminho de Swan é o primeiro romance que compõe a série do Em Busca do Tempo Perdido. E nesse livro, o narrador Marcel, narrador e escritor, né, Marcel, ele vai comentar sobre a proximidade que ele tem com essa figura ambígua e estranha que é o Swan. O Swan, que é um aristocrata que está ali circulando tanto por um mundo moderno rebaixado, na virada do século XIX para o XX, quanto na velha aristocracia francesa, a velha corte, os velhos nobres com os velhos artistas. Enfim, o Marcel está narrando aí a experiência e a relação de semelhança que ele tem com essa figura do Swan nessa obra. E a gente vai ver justamente a ruína amorosa, entre aspas, ruína amorosa, vivida por essa personagem, Swan, ao se apaixonar pela Odette, né? Enfim, é isso. Vamos para o próximo livro. Assim como No Caminho de Swan, esse outro livro que eu li também faz parte das metas de leitura que eu estabeleci para mim em 2024. E foi esse livro aqui. Eu ainda não preparei um vídeo especial para ele, O Acontecimento, da Annie Ernaux, porque eu ainda estou digerindo esse livro, ainda estou pensando o que eu gostaria de falar, como eu gostaria de falar das coisas que são relatadas aqui. Esse livro ele é, por um lado, extremamente polêmico, por outro nem tanto, porque eu acho que a autora não está na posição de problematizar o que ela relata aqui. Para quem não sabe, O Acontecimento é a própria Annie Ernaux falando de uma experiência pessoal, da vida dela. Ela é a narradora e a personagem, e constrói esse livro na fronteira entre ficção e testemunho, na fronteira entre ficção e realidade. É uma escrita de si, quase uma escrita autobiográfica, né? Ou podemos dizer, é uma escrita autobiográfica. E ela vai relatar aqui a experiência de aborto que ela teve nos anos 60, quando ainda era proibido o aborto lá na França, né? Lá em Paris, né? E na região francesa como um todo. E a Ernaux vai rememorar esses eventos e vai procurar construir um relato muito frio, inclusive, né? Ela tenta fazer um exercício de livrar o texto de qualquer carga emotiva, sentimental demais, que possa atrapalhar na compreensão. E ela vai narrar essa experiência toda de uma forma memorialística e muito fria. É até muito interessante comparar os dois livros, porque são dois memorialistas franceses. E existe muito de Proust na Ernaux, né? Nem tanto de Ernaux em Proust, né? Infelizmente, Proust não pôde ler Ernaux. Mas, enfim, existe muito de Proust na Ernaux, apesar de a técnica que ela adota no seu livro ser avessa a que o Proust está adotando. O Proust é um autor hermeneuta, né? Ele está ali escrevendo, procurando descrever da forma mais precisa, mais metafórica, mais longeva possível cada uma das suas impressões. A Ernaux, pelo contrário, está querendo ser o mais seca e breve, o mais compreensível o possível. Essa é a grande diferença entre essas duas obras. Como eu disse, eu ainda não elaborei muito bem as coisas que eu vou dizer sobre o acontecimento, mas em breve eu preparo, né? Eu espero preparar um vídeo, e assim que esse vídeo estiver pronto, eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser acessar, quem estiver assistindo esse vídeo depois disso, ok? Passando para o próximo livro, não podia ser outro, foi o livro 3 das Metamorfoses de Ovídio, que já saiu o vídeo, deixo o link aqui em cima para você acessar, se você ainda não conferiu. O livro 3, que é maravilhoso, é onde está uma das histórias, um dos mitos mais famosos da Antiguidade Clássica, que é o mito de Narciso e Eco. E se no mês passado eu falei sobre o livro 2, que é um livro que tem várias coisas ali acontecendo, sobretudo na ordem de quem conta segredos e não devia contar, nesse livro 3 das Metamorfoses de Ovídio, a gente entra em contato com os personagens que estão vendo o que não deviam ver. Entre eles, o Narciso, que vê o seu próprio reflexo, se apaixona por si mesmo e acaba morrendo afogado num lago, né? Cai ali no lago por amores pela sua própria imagem. E com isso, eu encerro a lista de leituras que eu fiz nesse mês de março também. Como eu disse,
poucos livros, pouca coisa, mas coisa de muita qualidade e que me valeu muito essa leitura. Bom, para o vídeo de hoje é só isso. Eu agradeço demais por você ter assistido, por você ter sobrevivido a essa pequena lista que eu mostrei com as minhas leituras e as da Isadora. Peço mais uma vez que, se você não é inscrito no canal do Duras Letras, que você se inscreva. Se gostar, não esqueça de deixar o like. E comente, por favor, se você leu e gosta de algum desses livros aqui. Sobretudo, comente o que é que você pensa do Acontecimento, da Annie Ernaux. Esse é um livro que eu tenho perguntado para as pessoas o que é que elas pensam, como é que elas veem a situação, o que é que elas acham, enfim. Adoro. Polêmica é sempre uma coisa muito gostosa, apesar de vez em quando criar desafetos. Mas, enfim, é bom para alimentar a reflexão também, a reflexão histórica e a reflexão intelectual. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou o Gabriel, agradeço por você ter assistido e até o próximo vídeo.